pessoal, hoje a gente vai fazer a atividade da semana 5 do PET 3. Nós vamos continuar estudando trigonometria, funções trigonométricas, e nós vamos ver o período da função e mais algumas coisas, amplitude, né? E aplicações também das funções trigonométricas, entre outras coisas. Nós vamos começar lendo para assimilar a linguagem da trigonometria. Nessa semana, vamos nos aprofundar um pouco na questão da periodicidade das funções trigonométricas ou circulares. Observe o gráfico de f de x é igual a cosseno de x. Então tá aí, né? O que acontece? Isto aqui vai se repetindo. Ó, aqui, de novo, né? E isto acontece a cada 2π, né? A cada uma volta completa. Vemos que o gráfico é um padrão que se repete. Por exemplo, existem infinitos valores de x para os quais cosseno de x é igual a 0,72. Alguns deles são os pontos vermelhos da figura à esquerda. O menor intervalo possível entre dois valores de x tais que o gráfico inteiro começa a se repetir, 2π, veja a figura à direita, esse aqui, né? Esse valor é chamado período da função. Conforme já vimos, a função seno também tem período. Bom, ele falou aqui, né, que cosseno 0,72 vai existir infinitas vezes, né? Por exemplo, a gente repara, né, que nesse ponto aqui, né, a função tem o cosseno igual a 0,72. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, todos os pontos que estão nessa linha aqui, né, tem cosseno igual a 0,72. A gente estava falando que a função seno tem período 2π e a função tangente tem período π. Existem outras funções periódicas da matemática, mas provavelmente as funções trigonométricas são os exemplos mais importantes. Já vimos também que o gráfico da função cosseno tem o mesmo formato do gráfico da função seno, apenas com um deslocamento horizontal. Por isso, esse tipo de curva é chamado de senoide. Esse tipo de função tem importantes aplicações na física, especialmente no estudo das ondas, eletromagnetismo, etc. A ilustração a seguir mostra uma senoide generalizada. Então tá aí, né? A senoide. E a função senoide ela é dada por f de x, que é o y, né? O valor que vai aparecer aqui, é igual a, que é a amplitude, essa distância aqui, ou aqui, né? O módulo dela, né? Que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o módulo desse número aqui, que é o mesmo módulo desse, o módulo de b é o período. O período está aqui, né? Então, é o módulo desse número que der aqui, né? C, que é o deslocamento horizontal, está aqui, né? O
o deslocamento horizontal, né? Aqui. D, o deslocamento vertical, isso aqui, né? Então, a função vai ser A, que multiplica o seno de 2π sobre B, que multiplica x menos c mais d. Pelo fato das funções trigonométricas serem periódicas, temos um problema. Uma equação do tipo cosseno de x é igual a 0,72 possui infinitas soluções. Nós vimos no gráfico, né? Já vimos uma figura ilustrando algumas delas. Então, qual será a técnica para resolver essa equação? Como projetar uma calculadora para fornecer um resultado? Para resolver essa questão, foram definidas as funções trigonométricas inversas, isso é, funções que voltam do valor para o ângulo. Como o resultado é um ângulo ou arco, os nomes, letras, são formados pela palavra arco mais o nome da função da qual está voltando. A ideia para evitar infinitas soluções é pegar somente o pedaço do gráfico equivalente a um período da função. Veja, então, de menos 90 até 90. Menos 90 menor ou igual a y menor ou igual a 90. Y é a função, é o valor, né? Ou menos π sobre 2 menor ou igual a y menor ou igual a π sobre 2. Aqui em graus e aqui em radianos. Aqui, então, achando a inversa da tangente. Você tem a tangente do arco ou do ângulo, aí você está querendo achar qual que é o ângulo. Aqui você tem o cosseno e você quer descobrir qual que é o ângulo. O cosseno, aqui no caso de 0 graus até 180 graus, ou de 0 radianos até π radianos. Vamos supor que você precise justamente resolver a equação cosseno de x é igual a 0,72. Ou seja, você precisa responder a pergunta: qual o arco com o cosseno de 0,72? Em outras palavras, qual o arco cosseno de 0,72? De acordo com a figura acima, a calculadora ou aplicativo vai retornar o resultado entre 0 e 180 graus, se for em graus, ou entre 0 e π, se a calculadora estiver configurada em radianos. A função arco-seno e a função arco-tangente são semelhantes, mas o intervalo de retorno é diferente. Veja novamente a figura acima. Uma calculadora científica geralmente possui as teclas de seno, cosseno e tangente, e acima delas, como segunda função, o acesso para arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. Mas o layout varia de acordo com o modelo. Os nomes dessas funções geralmente aparecem de uma dessas maneiras. Função arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente é o mesmo que a inversa da função seno, a inversa da função cosseno, a inversa da função tangente. Então pode ser que a calculadora tenha seno elevado a menos 1, que é o mesmo o arco-seno, ou cosseno elevado a menos 1, que é o arco-cosseno, ou tangente elevado a menos 1, que é o arco-tangente. Atenção, não confunda inverso de uma função, inversão algébrica, com função inversa, inversão lógica funcional. Na matemática, a questão de gênero também é importante. O inverso de uma função significa f de x significa 1 sobre f de x.
No mesmo sentido que o inverso de 7 vale 1 sobre 7, já a inversa significa desfazer o que a função faz. No mesmo sentido do Ctrl+Z de alguns sistemas operacionais, quando dissermos o inverso, estaremos nos referindo ao inverso multiplicativo, ao passo que, quando dissermos a inversa, estaremos nos referindo à função inversa. Veja o diagrama a seguir. Inverso multiplicativo. X ao cubo elevado a menos 1 é a mesma coisa de x elevado a 3 vezes menos 1, que dá menos 3. X elevado a menos 3 é 1 sobre x elevado a 3. A gente põe 1 em cima, e o sinal aqui que está negativo passa para positivo no expoente. Y igual a x elevado ao cubo, o inverso de elevar ao cubo é tirar a raiz cúbica, né, de x. Seno de x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre seno de x, que é igual a cossecante de x. Y é igual a seno de x, a inversa é arco seno de x, ou a seno de x. Atividades. 1. Usando tecnologia, resolva a equação cosseno de x é igual a 0,72. Qual a resposta em graus decimais? Então, a gente fazendo cosseno a menos 1 de 0,72 dá 43,9455 aproximadamente graus. Qual é a resposta em graus, minutos e segundos? Bom, então já tem 43 graus, né? Então, fazendo isso aqui, menos 43, então fica 0,9455. Multiplicando por 60, dá 56,7311 minutos, né? Então, a gente pega a parte inteira, 56 minutos. Isso aqui nós vamos transformar em segundos. Então, menos 56 vai dar 0,7311 vezes 60, 43,87 segundos. Então, aqui, segundos. Então, a gente pega a parte inteira, 43,8, aproximadamente 44 segundos. Então, é 43 graus, 56 minutos e 44 segundos. C. Qual a resposta em radianos? Colocando, né, a calculadora em radianos, ou então fazer isso aqui vezes π sobre 180. Então, fazendo isso aqui vezes π dividido por 180, vai dar aproximadamente 0,767 radianos. Então, aqui radianos. 2. O osciloscópio é um instrumento de medida de sinais eletrônicos, que apresenta gráficos a 2 dimensões de um ou mais sinais elétricos, de acordo com a quantidade de canais de entrada. O eixo vertical Y do ecrã monitor representa a intensidade do sinal, tensão, e o eixo horizontal X representa o tempo, tornando o instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O monitor é constituído por um ponto
que periodicamente varre a tela da esquerda para a direita. A forma da curva mostrada no osciloscópio da foto, essa forma aqui, né, chama-se senoide, né, nós já vimos. 3. Na figura ao lado, temos dois ângulos, x e y, tais que 0 é menor que x, menor que 90. Está aqui o x, né? Aqui é 0 e aqui é 90. Então, x está menor que 90. E a tangente de x é igual a 1,1. Né? Para a gente achar a tangente, a gente faz uma reta aqui passando pelo centro e pela extremidade do arco aqui até o eixo das tangentes. Esse é o eixo das tangentes. Então, onde der é a tangente. 180 graus é menor que y, que é menor que 270. Está aqui, né? O y vai daqui até aqui, né? Então, 90, 180, e aqui é mais que 180, aqui vai dar 270, né? Se a gente chegasse até aqui. Então, está entre 0 e 270 graus, né? A tangente de y, a tangente desse ângulo y, também é 1,1. Porque a gente pega, né, aqui a extremidade do arco, passa pelo centro e liga no eixo das tangentes. Então, está coincidindo a tangente do y, está coincidindo com a tangente do x. Descubra os valores de x e y em graus decimais. E ele falou, né, fazendo tangente menos 1 de 1,1 dá 47,7763 na calculadora. E tangente, como aqui, né, o y é o x mais 180, então vai ser 47,7263 mais 180, dá 227,7263 graus. Aqui é graus. 4. Em relação a senoide, f de x é igual a 1 sobre menos 10, que multiplica seno de 2 sobre π, vezes x mais 1. Determine o que se pede. A amplitude. De acordo com o que a gente viu no texto, a amplitude é o que está aqui antes do seno, né? Então, é 1 sobre menos 10, né? Mas vai ser o módulo dela, né? Então, 1 sobre 10 é 1/10, que é 0,1, menos 1 sobre 10 menos 1 sobre menos 10 é a mesma coisa de menos 1 sobre 10. Positivo dividido por negativo dá negativo, que é menos 0,1. E a amplitude vai ser o módulo de menos 0,1, menos 1/10, né? O módulo de um número negativo é ele mesmo positivo. Então, é 0,1. O período é isso aqui, né? É o módulo de B. O B está aqui, né? Então, está aqui. Então, 2 sobre π é igual a 2π sobre B. Então, resolvendo isso, 2 sobre π é igual a 2π sobre B. Então, faz B vezes 2 é igual a 2π vezes π. Né?
E 2π vezes π, 2π ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando o b pode passar para o outro lado dividindo. Então fica 2π ao quadrado dividido por 2, né, que é igual ao b. E a gente pode simplificar o 2 com 2, né? Então ficou π ao quadrado. b é igual a π ao quadrado. Π é aproximadamente 3,14, né? Fazendo a calculadora com o número completo, elevando ao quadrado, vai dar 9,87 aproximadamente, arredondando para 2 casas. O deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal, que é o C, né? O C está aqui, né? Então, o C aqui é menos C, é igual a 1, né? Se menos C é igual a 1, o C é menos 1. E o deslocamento vertical, que está aqui assim, né? D é o número que aparece aqui, né? No caso aqui não apareceu D, né? Não tem D. Então é 0. O deslocamento vertical é 0. Então, pessoal, a gente pode ver mais um pouco aí a respeito, né, dos gráficos, das funções trigonométricas e dos elementos desses gráficos. É importante a gente saber o nome, tem aplicação para isso, né? Nas profissões, né? Os profissionais precisam saber os nomes desses elementos, dos gráficos. E é importante a gente conhecer as funções trigonométricas inversas para a gente fazer essas atividades mesmo que a gente fez aí, né? Usando as inversas das funções trigonométricas. Até mais!